Eu quero que você preste bastante atenção. Eu tenho uma palavra para você, muito importante. E eu quero que você observe essa palavra. Por quê, pastor? É por meio da palavra que Deus ele pode nos abençoar, irmãos. Nós temos que ter compreensão do que é princípio. Princípio é quando tudo começou, no começo. Então, quando você ouve sobre princípio, significa isso. É olhar para lá, para onde tudo começou. E como foi que Deus fez todas as coisas? Ele fez por meio da palavra. Lembra Gênesis, capítulo 1? Vamos dar uma olhadinha, só para você ver, para você entender o que é princípio. Porque, às vezes, a gente ouve, né, algo, e é simples, às vezes, de ter compreensão, mas, às vezes, assim, mas a gente não compreende. Eu vou ler na Almeida Revista, melhor ainda, na Nova Almeida Atualizada. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Isso, preste atenção para você ver, no princípio, princípio. Quer saber o que é princípio? Toda vez que qualquer situação que você vê na Bíblia e tiver uma dificuldade para compreender, vá ao princípio. Vá ao princípio aonde aquele assunto começou, onde aquela situação começou, onde aquela questão começou. Amém? Você está compreendendo, sim ou não? Como eu estou falando sobre a maneira de Deus nos ajudar, então eu estou mostrando para você o princípio de como as coisas aconteceram, como foram feitas. Foram feitas de que maneira, pastor? Olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Preste atenção, seguinte. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre... Preste atenção nisso. Tudo que você vê, a palavra de Deus diz lá em João Evangelho. Você viu aqui, né? Que Deus ele criou no princípio os céus e a terra. Né? A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mais um versículo. Então, disse, presta atenção, então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Continua. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Continua. E Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E houve tarde, manhã e primeiro dia. Continua. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. O que eu quero mostrar a você? Que tudo que Deus fez, Ele fez de que jeito? Por meio da palavra. Deixa eu mostrar para você entender ainda melhor. Primeiro, João Evangelho, capítulo 1. João Evangelho. João Evangelho. O que o senhor está fazendo, pastor? Um dia talvez você ouça essa palavra. O que eu estou fazendo agora é uma coisa chamada fundamentação. Amém? É alguns termos técnicos que às vezes você ouve no meio de uma mensagem, aí você fica sem compreender. Né? Princípio, fundamentação. Né? Então, só para você entender, eu estou fundamentando o entendimento que eu vou passar para você. Compreendeu, sim ou não? Vamos lá. João Evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Continua. Ele estava no princípio com Deus. Continua. Todas as coisas foram feitas por Ele quem? Por meio de quem? Do verbo. Tudo foi feito pelo verbo. Foi feito por Deus, mas pelo verbo. Quando Deus falava, quando Deus abriu a boca e falou, haja luz. Quem é o verbo? Jesus, a palavra. Jesus foi lá e fez a luz. Quando Deus falou, haja separação entre uma extremidade e outra, Jesus foi lá e fez a separação. Quando Deus falou que haja vegetação, Jesus foi lá e fez cada matinho, cada capim que você vê, ele foi lá e foi fazendo tudo. A palavra foi dando forma a tudo que Deus desejou no coração. Ele falava, a palavra realizava. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Tudo é por meio da palavra. Então, a única maneira de Deus ajudar a mim e a você é por meio da palavra. Então, nós temos que parar para compreender a palavra, estudar a palavra, entender a palavra e verbalizar a palavra. Eu tenho que falar a palavra. Eu tenho que falar conforme a palavra. Não conforme o meu pensamento, nem o meu sentimento, conforme a palavra. Esses dias eu estava explicando para você que a fé, ela vem por onde? Por ouvir. Então, o que acontece? Para que eu tenha fé, eu tenho que parar e ter um relacionamento com a palavra. Eu tenho que começar a ouvir a palavra, a me relacionar com a palavra. De repente, lendo, de repente, escutando uma mensagem, a pregação do Evangelho, e algo vai surgir, algo vai me chamar a atenção. Então, eu vou ter que ter um relacionamento com aquela palavra que me chamou a atenção, que nós chamamos de meditação. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Aí vai surgir em mim uma convicção, uma certeza que aquela palavra é real, que aquela palavra é verdadeira e que vai acontecer conforme aquela palavra diz. Você compreende? Tudo é por meio da palavra. Não tem como Deus me ajudar se não for por meio da palavra. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da palavra. Amém? Por isso é necessário que você preste bastante atenção quando o pastor começa uma reunião. Inclusive, até mesmo na oração. Eu fico vendo, às vezes, eu sei que às vezes é uma situação ou outra, toda regra tem uma exceção. Eu fico vendo, às vezes, que a pessoa ela só chega na hora que o pastor vai subir no altar. Não. Tem muitas bênçãos que você vai receber no início da reunião. Aquela pessoa que está aqui ministrando louvor, aquela pessoa que está orando, de repente a oração que ela faz é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, baseado numa palavra, e isso muda a tua vida. Você entendeu? Deixa eu dar um testemunho para você entender a seriedade de você participar do início do culto, da abertura do culto, da adoração, para você entender a importância que é. Às vezes acontece, a pessoa pode chegar atrasada, perde o ônibus, perde o metrô, né, ou fura um pneu. Ou seja, há situações, mas de praxe, se importe, se preocupe em estar começando, chegar no início mesmo, no comecinho mesmo, quando a pessoa sobe aqui, ela fala, pessoal, bom dia, ou pessoal, boa noite, e ela muitas vezes até cita um versículo bíblico, por mais que ela não possa trazer a revelação completa daquele versículo bíblico, ela não tem tempo para trazer, mas alguma coisa que Deus colocou no coração dela, ela vai jogar para o seu coração, para Deus poder te abençoar. Você compreende o que eu estou falando? É muito importante, não despreze esse momento, é muito importante. Eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi em 1992. Eu me lembro disso. Por quê, pastor? Porque nesse dia, nesses dias, foi em 92, que inclusive foi a morte do Ayrton Senna. E eu me lembro que eu cheguei de viagem e eu não tive como fazer o culto naquele domingo de manhã, porque não tinha como, eu cheguei, viajei a noite toda, não teve como, e eu me lembro que eu acordei escutando sobre a morte do Ayrton Senna, era umas 11 e pouco da manhã. Então, o que acontece? Só para você ter entendimento, para você compreender a seriedade disso. Eu tinha cortado a unha do meu pé, e de maneira tal que, era um canto, e de maneira tal que eu puxei. E no que eu puxei, saiu cutícula e tudo, e sangrou, e aquele negócio, na hora não dei muita importância, eu coloquei um algodão, assim, para cessar o sangue e tal, e deixei isso para lá. Só que a coisa começou a se complicar, irmão, porque aquilo ali começou a infeccionar. E vou falar para você, infeccionou e complicou de um jeito que tudo que eu tratava não conseguia. Eu já estava com medo, porque já estava começando a cheirar mal. Eu já estava com medo de perder o dedo. Só tem uma ideia. E para você ter uma ideia, eu não poderia usar, eu sempre usei roupa social, eu não podia usar uma meia social, eu tinha que usar aquelas meias esportivas, por quê? De algodão, porque a metade do meu pé ficava molhado, de tanto que minava. Eu tinha que tirar o pé do sapato com muito cuidado. Você está compreendendo? Porque, além disso, doía. Além de ficar tudo molhado, doía. E fora que estava, como eu falei para você, começando a cheirar mal. Você está compreendendo? A coisa estava séria. Já estava na média de 1 ano isso acontecendo. 1 ano e nada.
E parecia que era uma coisa, parecia não, era uma coisa diabólica. Quando ameaçava melhorar, eu topava o dedão. Era incrível, aí zangava tudo de novo, ficava pior. E foi um ano, quase um ano e meio assim. Quase um ano, e eu era pastor, já em Jales. E eu estava na Praça da Sé, Silveira Martins, 28, em uma das reuniões do missionário Soares. Ele fazia 4 reuniões, todo sábado, na Silveira Martins. E a última reunião do dia, quem fazia, inclusive, era a Gorete, uma pastora hoje que está no Rio de Janeiro. E eu me lembro que um auxiliar do pastor Jaime era quem estava abrindo o culto aquele dia. E ele entoou uma adoração a Deus de uma maneira tão magnífica, veio um poder de Deus, uma presença de Deus tão magnífica, que a vontade que eu tinha era de subir na cadeira. Sem brincadeira, a vontade que eu tinha de subir na cadeira, gritar, louvar, adorar, um poder incrível. E eu fui embora para casa. Aí, cheguei de manhã, de viagem, e fui tirar o sapato, devagar, como já era costume. Né? Fui tirar devagar. Quando eu tirei, a meia seca. E eu venho tirar a meia bem devagarzinho, em cima, pé direito, em cima do dedão assim, desse lado, no pé direito. Estava cicatrizado assim, totalmente cicatrizado. Cicatrizou na hora do louvor, da adoração. Você perde muito desprezando esse momento de busca, de envolvimento, de adoração. Perde muito, não só fisicamente, porque eu estou te falando de uma cura física, mas você perde muito de uma cura espiritual, de um envolvimento mais profundo, de alcançar um presente magnífico que Deus tem, que é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é necessário, é fundamental. A pessoa que não tem o Espírito Santo, lá em Romanos 8:9 está escrito, não pertence a Deus. Quer ver? Coloca para mim Romanos, se eu não me engano, se eu não errei o versículo, né? 8:9. Ó, ele faz aqui, ele está falando de um povo, só para você entender, tá? Ele está falando de um povo que ele acreditava que estava andando com Deus, que estava praticando a palavra, tá bom? Aí ele vem e fala assim, ó, vocês, porém, não estão na carne. Por isso que eu estou falando com vocês. Ele estava falando com um povo que ele acreditava que estava andando segundo a palavra, que já não andava mais segundo a vontade do coração deles, que já não andava mais segundo a vontade da carne deles, mas que estava andando agora segundo as orientações que vinha de Deus. Por isso que ele fala dessa maneira, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, vírgula. Aí ele para para raciocinar um pouquinho. Aí ele fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ponto final. Paramos aqui. O que ele está falando? Que a pessoa, ela só vai conseguir andar segundo a vontade de Deus se o Espírito Santo estiver habitando dentro dela. Se ele não estiver habitando dentro dela, por mais que ela se esforce, ela vai ceder às vontades, aos desejos da carne dela. Você compreende, sim ou não? Quem dá condições para que eu ande segundo a vontade de Deus é o Espírito Santo habitando em mim. Então você perde isso, se você não se envolve, porque é uma oportunidade de você ser cheio do Espírito Santo. Você está compreendendo, sim ou não? Paramos um ponto final ali, não foi? Agora presta atenção, quando é um ponto final, acabou a conversa, não é isso? Mas a conversa parece que é a mesma, mas é diferente. Parece que é a mesma. E, vírgula, se alguém, não interessa quem seja, tá? A pessoa pode estar 30 anos na igreja, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o que for. Qualquer um. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Olha a seriedade disso. Se eu não sou dele, eu sou do diabo, pastor? Olha, não. Você pertence a Deus. É uma criatura. Agora, você está em posição que não é boa. Uma criatura não está em boa posição. Por quê, pastor? Porque Deus criou o porco. Deus criou a galinha. Deus criou o bode. Não? A posição boa para estar é a posição de filho de Deus. E eu só consigo alcançar essa posição
Se eu receber ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas o que é receber a Jesus como Senhor e Salvador? É levantar a mão na igreja e falar, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador? Bom, isso pode ser feito também. Mas só que não é exatamente isso, não. É você compreender a obra da redenção e receber essa obra na sua vida, entendendo então, através dessa obra, que Ele é o teu Senhor, porque o objeto da confissão é Senhor. E, consequentemente, Salvador. Por quê? Quando nós estamos andando segundo a nossa carne, andando segundo os preceitos do mundo, vivendo como o mundo vive, nós estávamos sobre julgo, sobre senhorio de Satanás. Não importa quem é a pessoa, não importa se a pessoa ela é uma boa pessoa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa gentil, é uma pessoa que não faz mal para ninguém, não importa. O caminho para a salvação é Jesus. O caminho para a salvação é receber Jesus, receber essa obra que foi feita no Calvário por nós. Andando segundo o preceito do mundo, andando segundo a vontade do mundo, andando segundo o mundo vive. Nós estávamos debaixo desse senhorio de Satanás. No momento que eu conheço a palavra de Deus, Jesus Cristo, assumo essa palavra, começo a praticar essa palavra, começo a andar segundo essa palavra, recebo essa palavra como Senhor da minha vida, eu saio da posição, então, de escravidão, de senhorio de Satanás, e passo a pertencer a Deus, me torno filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? E assim, então, eu tenho direito à salvação eterna, conquistada para mim na cruz do Calvário. Mas eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso vir à igreja, eu preciso aprender a palavra, e eu preciso colocar a palavra de Deus em prática. Não é só vir à igreja e continuar vivendo como as pessoas do mundo vivem. Ou seja, mentindo, enganando, trapaceando, traindo, roubando, fofocando, maltratando, enganando e fazendo tantas coisas que o mundo faz como se fosse comum, como se fosse normal. Eu tenho que começar agora a viver segundo as orientações da palavra. Aquilo que a Bíblia diz para não fazer, eu não faço. O que manda fazer, eu faço. Eu pauto a minha vida sobre a orientação da palavra de Deus. Aí então eu passo a ser filho. Você compreende, sim ou não? Estar na posição de criatura é ruim, pastor. Agora também a Bíblia fala dos filhos do diabo. Não fala, pastor? Fala. Quem são os filhos do diabo, pastor? É aquele que sabe a diferença entre o certo e o errado. É aquele que conhece sobre a obra da redenção. Ele sabe que Jesus Cristo veio como homem. Ele sabe que Jesus Cristo venceu o pecado. Ele sabe que Jesus Cristo morreu sem pecado. Ele sabe que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo, quando estava na cruz, o sangue dele foi derramado por nós, mas não foi só o sangue dele, que foi o preço pago, mas havia uma promissória ali cravada, com todos os regulamentos que nós tínhamos que seguir. Então ele sabe que Jesus Cristo nos comprou por bom preço, que é o sangue dele. Você compreendeu, sim ou não? Ele sabe que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na carne, mas ressuscitou no Espírito. Ele sabe disso. E ele sabe então que Jesus Cristo recebeu um novo corpo, um corpo glorificado, e ascendeu aos céus. Está à direita do Pai, e ele sabe que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Então ele tem essa consciência. Ele tem a consciência que andar conforme o mundo anda é andar segundo a vontade do diabo. Ele tem essa consciência. E ele faz o quê? Ele faz a opção. Ele não quer andar como Deus quer. Ele quer andar como a carne dele quer. Ele quer andar como o mundo anda. É uma opção dele. Esses são os filhos de Satanás. Você compreende? Foi quando o Senhor Jesus falou para eles: vós sois filhos do diabo e desejais fazer a vontade do vosso Pai. Por quê? Porque a pessoa, ela sabe a diferença. Então, ela escolheu. Foi uma opção dela. Você compreende o que eu estou falando? Foi uma opção dela. Foi uma escolha dela. Ela sabe a obra que foi feita. Ela conhece que Jesus morreu por ela e ressurgiu por ela. Ela conhece. Ela conhece, mas ela faz uma opção. Ela prefere andar e viver conforme o mundo vive. Andar e fazer conforme o mundo faz. Essas são as filhas de Satanás. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado, pastor, sim.
para que nós não nos coloquemos nessa posição. Nós sabemos o certo e o errado. Que nós não nos coloquemos nessa posição do que, pastor? Do errado. Propositalmente. Não nos coloquemos nessa posição. Por quê, pastor? Porque senão nós perderemos a salvação eterna. Olha lá, João 8,44. Ó. Volta ao 43 um pouquinho, irmão. Um versículo antes. Isso, ó. Porque não entendeis a minha... Irmã, coloca para mim na Nova Almeida atualizada, fazendo favor. Obrigado. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. Uma pergunta. Ele falou, por que vocês não compreendem? Por que vocês não compreendem? Porque tem gente que não quer compreender. Irmão, há pouco eu tentei conversar com uma senhora, ela não quer compreender, a pessoa não quer compreender. Tem gente que não quer compreender. Não, eu não penso assim, eu não concordo, eu não acho assim. Ela não quer compreender. Ela não quer reconhecer que ela está errada. Ela não quer mudar a maneira dela de agir. O Senhor Jesus estava conversando com eles não queriam compreender. É aquele negócio, sabe aquele negócio, não quero saber, não quero, a pessoa não quer compreender. Ela não quer compreender. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É uma pergunta que ele está fazendo. E por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Irmão, a pessoa ela não quer compreender, ela é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Ela é incapaz. Olha Jesus falando agora. Continua. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. É o pai do engano. Por quê, pastor? A verdade é Jesus, a palavra de Deus. Esse mundo, ele está preparado para que as pessoas vivam de uma maneira completamente oposta à palavra. Ou seja, vivam no engano, vivam na mentira que ele traçou. Ele é o pai da mentira. Quando alguém ouve assim, que o diabo é pai da mentira, né? Ela pensa que é quando ela conta uma mentira, então sou filho do diabo. É mais do que isso. A verdade é Jesus, a palavra. Tem um mundo totalmente oposto à palavra. É um mundo da mentira que o diabo criou. Ele é o pai da mentira. Você está compreendendo, sim ou não? Ele criou esse mundo mentiroso. Irmão, tudo está programado nesse mundo para que as pessoas desrespeitem a palavra de Deus, para que elas possam ir ao inferno, para que elas possam ser condenadas. Mas nós nascemos desse mundo natural, não dorme não. Nós nascemos desse mundo natural. Então nós crescemos aprendendo que não tem nada demais falar palavrão. É até moderno, não é? É até moderno falar palavrão. Você percebeu? Prestou atenção? Às vezes uma pessoa ela elogia a outra, brincando com a outra, é até moderno falar palavrão. Nós aprendemos que homem é homem. Tem que ter pelo menos 2, 3, 4 mulheres, porque homem é homem. Né? O outro chega e fala, ei, como é que foi? Ah, peguei 3 essa noite. Ei, meu herói, queria ser que nem você. Você aprendeu isso. Só que o Senhor Deus, ele condena a prostituição. Isso é para você achar legal mesmo. Isso é para você achar certo. Você aprendeu assim. Você aprendeu desse jeito. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele abomina a prostituição. É para você poder ir ao inferno, passar a eternidade com o diabo. Então você aprende desde pequeno que é normal, que é legal. Olha, irmãos, os pais mais antigos, eu não sei se os pais de hoje ainda fazem isso, mas os pais mais antigos, um garoto fazia 11 anos, 12 anos, levava num prostíbulo. Vou levar você para virar homem. Levava num prostíbulo. Tirava a inocência, a pureza da criança. Não tinha idade, não tinha tempo, não era o momento. Não era o momento, mas levava. Você está compreendendo, sim ou não? Então esse mundo ele foi criado para isso. Idolatria, o Senhor Deus abomina a idolatria. Ele condena a idolatria. Esse mundo é idólatra. Em todos os sentidos. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Até a alimentação é preparada para destruir o corpo humano. Até a alimentação é preparada para destruir o corpo humano. Eu estava vendo ontem, observando, estava eu e minha esposa. Estava observando a senhora, coitada. Catou uma baita de uma coxinha assim, ela comia aquele negócio gorduroso e tal. Mas só que nós aprendemos que é muito bom. Para o nosso paladar é bom, é ou não é? Só que tem um porém, você sabia que o paladar é adquirido? O paladar é adquirido. Você não nasce com paladar, você adquire o paladar. Só que desde pequeno você é ensinado, nós somos ensinados a comer
doce, a comer açúcar, vai ver o dano que faz para o organismo. Vai ver o dano que faz para o organismo. Nós vivemos num mundo moderno que tudo é enlatado, tudo é industrializado, você não consegue mais nada natural. E se houver coisas naturais, você não tem condições de sobreviver, de tão caro que é sobreviver só de produtos naturais. Tudo é feito, eu estava observando, fico observando o mundo, tudo é feito para a destruição do corpo humano, alimento, tudo é feito para a destruição da moral humana, tudo é feito para a destruição do casamento. Irmãos, quantas mulheres mais antigas que elas dependiam do marido para tudo, porque hoje as mulheres, elas já têm uma capacidade de preparação, não que não tinha capacidade antes, mas não tinha preparação. Elas eram até impedidas de se preparar culturalmente. Hoje as mulheres têm a condição de se preparar culturalmente e são muito capacitadas. Não, a maioria não depende economicamente do marido. A maioria, algumas até inclusive sustentam o lar. Verdade ou não é? Sim ou não? Algumas sustentam o lar, inclusive. Mas quantas castradas pelo poder econômico tinham que se sujeitar, né? Sabia que o marido tinha um amante, às vezes tinha duas, mas tinha que se sujeitar, né? Por quê? Porque é pelos filhos. Não é pelos filhos nada, porque ela não tinha condição de sobreviver sozinha e nem sobreviver, dar sustento aos filhos. Então tinha que aceitar a humilhação. De muitas vezes o marido chegar bêbado, com cheiro de outra mulher, deitar do lado dele, e às vezes se bobear, ainda procurar ela ter que servi-lo como esposa, mesmo ele vindo da cama de outra. Quantas mães, talvez a tua, teve que suportar. Por quê? Porque ele aprendeu desde pequeno. Mulher que trai não presta, homem não, homem pode. É ou não é uma cultura que foi introduzida no nosso país? É, desde pequeno. Então, esse mundo foi criado dessa maneira. Então, nós que pertencemos a Deus, nós não podemos viver como o mundo vive. Eu fico observando algumas pessoas que dizem que pertencem a Cristo, não vivem num mundo de uma maneira tão confortável, como se fosse normal hoje um homem agarrar um outro homem, como se fosse normal hoje uma mulher agarrar uma outra mulher. Normal, o amor que importa, pastor. Irmão, não é normal. O Senhor Deus, Ele criou macho e fêmea. Ele não criou um terceiro sexo. E eu não sou homofóbico. Eu sou contra o pecado. Eu sou contra o adultério. Eu sou contra a prostituição. Eu sou contra a mentira. Eu sou contra a desonestidade. Eu sou contra a maledicência. Sou contra o homossexualismo. Eu sou contra o pecado. Eu tenho nada contra o homossexual. Eu tenho contra a prática. Eu tenho nada contra ao adúltero. Eu tenho contra o adultério. Eu tenho contra a prática. Eu tenho nada contra o ladrão. Eu tenho contra a desonestidade, ao roubo. Você compreende o que eu estou falando? Eu tenho contra a atitude, a prática. Não é contra a pessoa. Eu não posso concordar com o pecado. Por quê? Eu sei aonde o pecado vai te levar. E vai te levar à destruição e à morte. E vai te levar à eternidade na mão de Satanás. Você compreende o que eu estou falando, a seriedade? Sim ou não? Então, tem que haver um despertar. A nossa vida tem que ser pautada na palavra. Senão, nós vamos nos colocar nessa posição. Que posição, pastor? De filho de diabo. Por quê, pastor? Porque ele é o pai da mentira. E nós estamos vivendo uma mentira aqui, esse mundo que ele criou. Ele criou um mundo de mentira. Um mundo de mentiras. Você vê o entretenimento como rouba o tempo das pessoas hoje. Não que entretenimento seja errado. Depende do que você está assistindo, né? Depende do que você está vendo. A Bíblia diz que eu não posso colocar meus olhos sobre aquilo que é imundo. Então depende do que você está assistindo, depende do que você está vendo. Essa é a grande realidade. Você está compreendendo? Não tem nada errado com o entretenimento. O errado é eu deixar Deus por causa do entretenimento. É eu passar mais tempo com outras coisas do que com Deus. Isso é errado. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus é idolatria. Deus tem que estar acima de tudo. Você compreende? Sim ou não? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Tem uma palavra que eu preciso entregar para você. Eu estava orando hoje de manhã e eu pedi a Deus que Ele falasse ao seu coração. E Ele me deu algo para falar, que é Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu vou na Nova Almeida atualizada. Marcos capítulo 10, versículo 46. Presta atenção. Olha só, presta atenção. É muito importante esse entendimento que eu quero que você tenha.
que Deus quer que você tenha. E foram para Jericó. Irmão, Jericó, eu estava explicando para alguns amigos meus, que Jericó é lugar de pecado. É símbolo de maldição. Olha para mim, esquece os outros. É lugar de pecado, é símbolo de maldição. Jesus é símbolo do mundo, irmãos. Jesus ia a Jericó, mas ele não ia a Jericó para viver Jericó. Ele ia a Jericó para tirar as pessoas de Jericó. Eu tenho que ter isso comigo. O Senhor Jesus, ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos viver fora desse mundo, mas fisicamente falando. Nós temos que viver fora desse mundo segundo o comportamento, segundo a maneira de viver. Você compreende, sim ou não? Então, lá no meu local de trabalho, eu tenho que ser aquela pessoa que faça a diferença. Eu tenho que ser aquela pessoa que estou ali para tirar os meus amigos da maneira errada do mundo de viver, mostrando a eles o caminho da salvação. Ou seja, eu sou um infiltrado do reino dos céus. O advogado ganha o advogado, o médico ganha o médico, a enfermeira ganha a enfermeira, a empregada doméstica ganha a empregada doméstica. Você está compreendendo? E aí vai. Aonde eu estiver, eu vou estar falando da pessoa de Jesus e vou estar ganhando para o reino dos céus as pessoas para o Senhor Jesus. Era o que o Senhor Jesus fazia. Ele entrava em Jericó e saía de lá com uma multidão. Está compreendendo, sim ou não? Você entendeu ou não? Guarda no teu coração. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Os discípulos estavam lá, indo buscar. Se é discípulo de Jesus, ele ia lá buscar as pessoas do mundo. Quantas pessoas você trouxe à igreja esse mês? Quantas pessoas você trouxe à igreja esse ano? A quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? A quantas pessoas você falou de Jesus esse mês? Você tem que ir lá buscar, irmão. Você está entendendo? Nós ficamos orando, mas a fé sem obra é morta. Temos que orar sim, mas temos que ir lá buscar. E como que eu vou buscar, pastor? Olha, meu irmão, a melhor maneira de pregar o evangelho é você testemunhar o que Jesus fez por você. Alguma coisa ele fez. Você está vendo, às vezes, um amigo seu, um engenheiro lá, amigo seu, no sofrimento, e você não dá o teu testemunho para ele, não mostra para ele que existe Jesus, que pode livrar ele daquela situação. Você está vendo lá a tua vizinha, às vezes até com um olho meio roxo, que você sabe que ela levou um direto, coitada, e ela com vergonha, fala, não, eu bati na porta, mas você sabe que não é. Você sabe que ela pode deixar de sofrer, porque existe um caminho chamado Jesus. Você tem que ir lá, aproveitar a oportunidade, falar para ela, olha, existe um caminho para você sair dessa situação, que é Jesus. Ele me livrou, ele vai livrar você também. Aí conta o teu testemunho, ele fez isso na minha vida. Você entendeu o que eu estou falando? Deu para compreender, sim ou não? Então, presta atenção, se é discípulo, Jesus ia buscar as pessoas, você tem que ir buscar também. Jesus tirava as pessoas do mundo, você tem que tirar as pessoas do mundo também. Muitas vezes você fica orando, mas você não vai buscar, tem que ir buscar. Você está compreendendo, sim ou não? Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Irmãos, quantas pessoas não estão no caminho? Irmão, estar no caminho é estar andando segundo a palavra, é estar vivendo a palavra. A pessoa que está no caminho é aquela pessoa que está praticando a palavra. Ela tem um dia dela de oração, ela tem no dia dela a oração, ela tem no dia dela a meditação na palavra, a leitura na palavra, ela tem no dia dela a vinda à casa de Deus, né? No dia a dia dela, ela coloca em prática, em cada circunstância, em cada situação que ocorre, ela coloca a palavra de Deus em prática. Eu lembro quando eu comecei, eu ia tomar qualquer atitude, eu falava assim comigo, eu preciso lembrar como Jesus agiria nessa situação. E eu procurava lembrar como Jesus agiria naquela situação para mim poder agir. Mas para isso eu tenho que conhecer, para isso eu tenho que ler as Escrituras. Como é que você vai lembrar de alguma coisa que você não conhece? Como é que Deus vai lembrar você de uma coisa que você não conhece? Então você precisa gastar tempo com as Escrituras. Você está compreendendo? Irmão, eu não era obreiro, eu era só membro da igreja. Eu me lembro que a minha folga era nos sábados. Eu passava o sábado inteirinho lendo, orando, lendo e orando. Não vou falar que não dava uma cochilada às vezes no meio da leitura, não, que é mentira. Às vezes lendo, dava uma pescada, voltava, mas me esforçava porque eu queria conhecer. Eu fiz um voto com Deus por 3 meses, que o tempo que eu assistia televisão eu não ia mais assistir, eu ia só ler a Bíblia. Naquele tempo, então, em vez de eu assistir televisão, eu lia a Bíblia. Aquele tempo que eu tomava, que eu chegava 6:30 da noite em casa, e
E às vezes, por exemplo, aquele dia que não tinha nada para fazer, entre aspas, né? Porque sempre tem algo para fazer. Eu ficava lá assistindo lá a televisão. Eu falei, não vou fazer isso mais, eu vou ler a Bíblia. Eu fiz um voto por 3 meses. Quando eu fui assistir televisão, até fiquei horrorizado. Aí eu falei para minha esposa esses dias, eu não sei nem quantos anos que eu não assisto a televisão aberta. Eu acho que se eu assistir agora, acho que dá um piripaque. Porque se naquela época eu fiquei horrorizado, imagina como é que não está agora. Eu estou falando de 1990, 91. Quer dizer, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Irmãos, eu queria. Eu me aplicava para entender, para ler. Eu não compreendia muitas coisas, mas eu me importava. Então, eu sempre pensava, como Jesus agiria? E assim eu procurava me comportar. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, a pessoa que está no caminho é essa. É a que está praticando a palavra. Eu pregava, eu orava para as pessoas, eu expulsava demônio. As pessoas já me conheciam, eu era só membro da igreja, mas elas me conheciam como homem de Deus. Por quê, pastor? Porque eu vivia o evangelho, eu praticava a palavra, eu estava no caminho. Irmãos, preste atenção, entenda para você, compreender, por favor. Vir à igreja, ouvir a palavra, ir embora e continuar vivendo como o mundo vive, não é servir a Deus. Servir a Deus é vir à igreja, aprender a palavra e colocar em prática lá fora o que ela diz. Isso é servir a Deus. Você compreende, sim ou não? E ela diz que eu tenho que ganhar almas. Ela diz que eu tenho que orar pelos enfermos. Ela diz que eu tenho que expulsar os demônios. Não é pastor, é você. Somos nós. Você compreende? Isso é determinação, ordenança, mandamento de Deus para todos nós. Para todos nós. Você compreende, sim ou não? Ele estava à beira, a pessoa que está à beira do caminho, fatalmente, ela vai estar mendigando. Está cega e vai estar mendigando. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Não tem entendimento nenhum da palavra. Quantas pessoas estão mendigando? Apesar de estar na igreja, estão com crises financeiras. Apesar de estar na igreja, estão doentes. Apesar de estar na igreja, estão perturbadas por demônios. Apesar de estar na igreja, estão com as vidas amarradas. Quer dizer, elas estão mendigando. De vez em quando cai uma migalha na mão dela. De vez em quando alguém joga um trocadinho, ou seja, alguém faz uma oração e ela consegue alcançar alguma coisa. Você compreendeu? Sim ou não? Irmão, quer ficar vivendo assim? De migalhas? Quer? Então começa a andar no caminho. Olha que coisa séria aqui, ó. Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão? Ele fez uma coisa boa. Qual é, pastor? Que coisa boa ele fez? Irmão, ele começou a agir. Ele começou a orar. Quer mudar a tua vida? Começa a orar. Começa a fazer alguma coisa por você. Começa a vir à igreja. Para de ficar murmurando, reclamando, se lamentando da vida. Começa. Faz uma campanha de quarto, faz uma campanha de sexta, de 7, uma novena aí, ou 7 semanas. Faz uma campanha. Vem na oração na segunda-feira. Faz um voto de ler a Bíblia. Faz um voto de não sair do teu quarto sem fazer pelo menos 5 minutos de oração todos os dias. Começa a se movimentar. Por quê, pastor? Porque se você começar a se movimentar no mundo espiritual, você vai começar a chamar a atenção de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Olha só que coisa séria. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Continua, por favor, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez, irmão, você não pode desistir nunca. O diabo ele não tem poder de impedir a bênção de Deus na minha vida. Não, pastor, não. A não ser que eu desista. A não ser que eu abra a mão. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Vai usar pessoas. Vai usar situações. Vai tentar colocar pensamentos. Vai tentar produzir sentimentos. Mas você tem que entender que você não pode desistir. É a única maneira de você alcançar a manifestação do poder de Deus. Sendo perseverante. A Bíblia diz que Abraão só alcançou as promessas que Deus fez a ele. Promessas. Promessas que Deus fez a ele. Porque ele teve paciência. Ele foi perseverante. Ele não desistiu. Você está compreendendo, sim ou não? Você não pode desistir. Mas eu não estou enxergando. Continua clamando. Continua clamando. Continua buscando.
Mas eu ainda estou aleijado, continua clamando. Eu ainda sinto dores, continua clamando. Eu ainda estou perturbado, continua clamando. Eu ainda manifesto com o demônio, continua clamando. Não para. Não desiste. Continua clamando. Continua lutando. Continua insistindo. Não deixa ninguém te parar. Não deixa nada te parar. Não deixa situação nenhuma te parar. Você compreendeu, sim ou não? Olha lá, Hebreus 6,15. Ó. Assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a... Tem que ter paciência. Tem que ter, eu fico vendo, tem pessoas que a vida inteira ela andou fora da palavra. A vida inteira ela andou no erro. Aí vem para Jesus, quer que a coisa se resolva em passe de mágica. Não, não é assim. Se andou não sei quanto tempo lá fora, agora há um período de limpeza, de restauração. Tem coisas que acontecerão imediatamente. Tem coisas que não. Tem coisas que não. Tem coisas que vai demorar mais um pouco. O que eu tenho que fazer, pastor? Perseverar. Volta lá. Perseverar. Continuar lutando, continuar brigando. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. 49. E Jesus parou e disse: persevera. Persevera. Deixa Deus ver que você quer mesmo. Insiste. Persevera. Insiste em orar. Insiste em estar na casa dele. Insiste em conhecê-lo. Insiste em adorá-lo. Insiste em se envolver com ele. Ele vai parar. Ele para. E Jesus parou e disse: chamem o cego. A tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar. O que você não pode é desistir. Você compreende, sim ou não? Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele chama você. Aí. Tem pessoas que Deus coloca à nossa volta para nos ajudar. Mas tem pessoas que o diabo coloca à nossa volta para nos atrapalhar. Preste atenção. Analise, observe as pessoas que estão à tua volta. O que elas falam, como elas se comportam, se é segundo a palavra. Se não é, não foi Deus que colocou no teu caminho. Por quê? As que ele coloca, fala segundo a palavra e se comporta segundo a palavra. Essas Deus colocou para ajudar você. Você compreendeu ou não? Sim ou não? Vai lá, continua, por favor. Atirando a capa para longe, para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que prende você à cegueira. Hoje, como é que você identifica um cego? Como você se identifica? Não é? Sim ou não? E andar devagar, né? Por quê? Porque a bengala dele pode não ter encontrado uma elevação e ele pode tropeçar e cair, certo? Sim ou não? É dessa maneira. Naquela época, ele era identificado pela capa. Você está compreendendo? Irmão, larga tudo aquilo que identifica você como um derrotado. Que identifica você como uma mulher nervosa, desculpe a minha expressão, me perdoe, estou pedindo antes a expressão, histérica, escandalosa, irritada, grudenta, chata, ciumenta. Tira. Abre mão de tudo aquilo que faz você fazer com que a tua mulher desconfie de você e tenha comportamento que ela não deveria ter. Joga, abre mão. Se preciso for mandar embora uma empregada, você me desculpa, é franqueza, manda embora. Porque essa aí é o problema, pastor. A minha esposa, quando olha para ela, ela fica com ciúmes, ela se irrita, ela briga, manda ela embora. Arruma um emprego com algum lugar para ela, mas tira ela do teu caminho. Ô pastor, você está mandar a pessoa mandar embora, perde emprego. Eu prefiro mandar ela embora do que perder minha mulher, meu casamento, perder minha salvação. É questão de escolha. Às vezes é melhor cortar um dedinho do que perder a mão inteira com gangrena. Fazer o quê? Tem coisas que são necessárias. Então, você tem que tirar da tua vida tudo aquilo que identifica você como alguém que pertence ao mundo das trevas. Você entendeu? Porque ele era cego, ele estava no mundo de trevas. Tudo aquilo que identifica você como alguém do mundo das trevas, remove da tua vida. Remove. Em nome de Jesus. Eu lembro quando eu comecei, irmão, eu mudei jeito de andar, jeito de falar, jeito de vestir.
corte de cabelo, mudei tudo. Por quê, pastor? Porque a maneira que eu me vestia, a maneira que eu fazia, não era uma maneira decente, adequada. Eu estava até brincando com a minha esposa, esses dias estava eu e ela andando na rua, e eu falei para ela, porque eu era bem magrinho naquela época, eu pesava 68 quilos. Hoje eu peso 84, mas naquela época eu pesava 68. Já cheguei a pesar 147, já falei para você. E eu lembro que eu era todo metido, eu jogava futebol, jogava no América de São José do Rio Preto, e eu era cheio de querer, né? Andar jogando as pernas como se fosse o cara mais bonito da terra. E aí eu falei para ela, você lembra quando eu andava assim? Ela falou, eu lembro. Por quê, pastor? Tudo aquilo que te identifica você como alguém do mundo das trevas, remove da tua vida. Remove em nome de Jesus. Amém? É necessário. Ah, mas eu gostava tanto, eu gostava de tanta coisa que eu abri mão. Por quê, pastor? Porque eu queria Jesus. A salvação é de graça, irmãos. Nós somos salvos mediante a graça. É dom de Deus. Mas somos salvos para as boas obras. Ó, a salvação é de graça. Agora o reino dos céus não é não, viu? Não é de graça não, pastor? Custa tudo que você tem. Se você não abrir mão de tudo, você não vai possuir o reino dos céus. É muito sério o que eu estou falando com você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava. Ah, Jesus foi até ele? Ele parou. Mas quem foi que teve que ir até Jesus? É, você que tem que ir. É aquilo que eu falei, às vezes eu fico vendo, eu tenho algumas obreiras aqui que me ajudam, eu fico vendo, tem que ficar ligando. Oi, mano, não te vejo na igreja. Oi, mano, o que aconteceu? Oi, mano, não tem te ver. Oi, irmão, você quer ou você não quer Jesus? Tem caminho de engano para você, para vir para a igreja? Pedindo pelo amor de Deus, aceita Jesus, por favor, por favor. Não, 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 não. É você que tem que querer. É você que tem que vir. É você que tem que chegar e falar, Jesus, eis-me aqui. Eu sou servo do Senhor. Eu descobri pela obra da redenção que o Senhor me comprou. O Senhor me comprou, na posição real minha é de escravo, mas o Senhor não me trata como escravo. O Senhor me deu espírito de filiação. E eu te louvo por isso. Estou aqui para te agradecer, para te servir no nome do teu Filho amado, Jesus, que morreu e ressurgiu por mim. Amém, pessoal? Você está entendendo o que eu estou falando? A seriedade do assunto, não? É coisa séria, gente. É coisa séria. Você que tem que querer. Às vezes alguém da tua família tem te chamado para vir para a igreja porque sabe o que você ainda não sabe. Que você vai passar a eternidade no inferno se você não aceitar Jesus. Curte o mundo aí. Vai lá, pega as menininhas. Vai lá. Fumam, usam um cigarrinho do capeta. Dá uma cheiradinha. Curte a vida lá. Depois você passa a eternidade na mão do capeta no inferno. É isso que vai acontecer com você se você não abrir os olhos, não se entregar para Jesus. E com você também. Está pensando que é só com ele? Com você também. Nós temos que levar Deus a sério. É por isso que às vezes você vê um parente teu, um amigo teu, um irmão teu, falando para você, vamos para a igreja. Por quê? Porque ele não quer esse destino para você, porque ele te ama. Só que tem alguém que te ama mais, que é Jesus Cristo, que é o Deus vivo, que chamou tanto que deu Jesus para morrer por você e ressurgir por você, para que você não precisasse passar a ser escravo do diabo eternamente. Você está entendendo o que eu estou te falando? É muito sério. Não dá para brincar com as coisas, não. Essa vida, ela passa assim, irmãos, depressa. Você está aqui hoje, amanhã você não está mais. Quantos amigos meus eu vi embora já? Eu tinha uma pessoa, inclusive meu filho chama Alexandre, por causa dele. Sabe aquele parceiro? Aquele parceiro, desde pequeno. Conheci ele, nós éramos pequenos. Crescemos juntos. Fomos jogar futebol juntos. Ele jogava de ponta direita, eu jogava de centroavante. Craque, viu? Não era esses caras ruins, não. Foram jogar e perder de 14-2, hein? Vergonha. Ainda bem que eu não estava lá, senão eu tinha orado a Deus para que eles ficassem tudo sem colocar o pé no chão a semana. Então o que acontece? E de repente eu segui um caminho diferente, eu me entreguei para Jesus, comecei a pregar o evangelho, perdi o contato. Um dia cheguei em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, cheguei e encontrei o pai dele na rua. Eu falei, vem cá, onde que o Xande está morando, tal. Ah, está morando em tal lugar. Um bairro lá chamado Vitória Régia. Eu falei, eu vou lá. E fui. Cheguei lá, bati palma, eu vejo vindo assim, estava escuro, eu vejo vindo negão assim, um fiapo de gente. Era um cara forte, saudável, fiapo de gente. Eu olhei, falei, pô, rapaz, o que foi? Quanto tempo? Câncer no estômago. Fininho ali, não pode nem me abraçar. Que tristeza que me deu. Falei, meu Deus. Falei de Jesus para ele seriamente. Ele se entregou para Jesus.
Era aquela época de Nextel. Eu era pastor em Guarulhos. E Nextel era uma porcaria, ainda é. E deu um problema lá que isso me perdi todos os contatos. Procurei ele, procurei de novo, consegui achar ele de novo. Aí ele já estava no hospital, na UTI. Morreu. Você não sabe. Você fica brincando. Você não sabe, você está aqui hoje, amanhã você não está. Então anda com Jesus, porque não importa quando você vai. É para onde você vai. Importa quando é para quem fica. Eu tenho pregado, eu tenho ensinado isso para você. Importa para onde você vai. Tudo aquilo que identifica você ao mundo das trevas, abre mão. Joga fora. Amém, Jesus? Continua. Achando a caba, levantou o cego. Volta lá os 50. Achando a caba para longe, o cego levantou-se e deu um salto e foi aonde estava. Continua. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver. O que ele falou? Ver de. Quanta gente está assim. Já enxergou um dia no mundo espiritual. Um dia foi um obreiro, um dia foi uma obreira, um dia foi uma coluna financeira da igreja, um dia foi alguém que dava testemunho de Jesus Cristo e hoje está cego, à beira do caminho, em trevas, pertencendo ao mundo das trevas. Não. Você não pode permitir isso com você. Você foi chamado por uma obra, e gloriosa e grandiosa obra é essa, do reino dos céus. Amém? Versículo seguinte. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. A confiança que ele teve na palavra, em Jesus, porque a Bíblia diz que ele ouviu que era Jesus. Então, alguém já tinha falado dele, para ele, sobre Jesus. Então, ele ouviu que era ele. Ele falou: eu vou atrás dele, porque ele pode me ajudar. Só a palavra pode te ajudar. Só por meio da palavra você pode ser ajudado. Você compreendeu, sim ou não? Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver. E foi seguindo Jesus, estrada. Tem gente que ela teve comportamentos que levou ela a uma cegueira espiritual, levou ela a mendigar, levou ela a pertencer ao mundo das trevas. E ela vai, e ela se esforça, e ela clama, e ela busca, ela consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus para, faz o milagre para ela, em vez dela seguir Jesus, ela volta a praticar aquilo que levou ela à cegueira, aquilo que levou ela à mendigância. Ela não segue Jesus pelo caminho. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Só vem à igreja para receber um alívio, uma solução, uma resposta, e volta a viver como ela vivia antes, que levou ela a estar mendigando, a cegueira, ao mundo das trevas. Não. O milagre que ele fez para mim, a manifestação dele na minha vida, irmão, é para que eu passe a segui-lo, a andar segundo a vontade dele em todo o tempo, em todo momento. E a vontade dele é a palavra, não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja, é a palavra, é andar segundo a palavra. Que o Senhor Deus possa te ajudar e que você possa entender a importância de andar segundo a palavra, não para alcançar um sucesso aqui, mas para alcançar a vida eterna. É só por meio de Jesus Cristo. Se você buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, fique tranquilo, você automaticamente vai ter sucesso nesse mundo aqui. Você compreende o que eu estou falando? Mas pare de buscar a bênção. Comece a buscar o abençoador. Comece a se dar a Ele. Comece a ter um relacionamento com Jesus, a palavra de Deus. Você vai ver a glória dele na sua vida. Que Deus possa falar mais no seu coração. Fique de pé. Eu quero orar por você. Você que está em casa, preste atenção. O Senhor Deus, Ele tem muito para fazer por você e através de você. Mas é necessário que você passe a andar segundo as orientações da palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau.